Gente, muito boa noite. Deixa eu só desligar aqui o som. Te conectar aqui no computador para a gente te ver melhor. Peraí. Boa, já consegui te achar aqui. Peraí. Ao vivo é assim. Wendel Paz, muito boa noite. Tati Lopes, boa noite. Hello, Wendell. Vamos lá. Doutora, antes de começar, como é que tá o tempo aí? Muito frio? Tá frio, os cariocas já estão sofrendo. Meu aniversário é dia 30 de novembro, ou seja, passei 22 anos cantando o aniversário do frio. E grande parte do meu aniversário eu sempre fazia lá na Serra da Estrela. Ai, A delícia. gente a gente alugava um hotelzinho ali próximo à Manteiga e toda a minha festinha ali, meus 25 até os meus 32 anos foi ali na Serra da Estrela. Amava ficar no frio, Ai, amava. nada Ah, Wender, melhor advogada. nada. Adriano, muito boa noite. Então, gente, vamos lá. Vamos dar uma boa noite aqui à doutora. Antes de entrar, eu vou fazer uma mini recepção. Tá? Então, essa noite vamos bater um papo com a advogada. Ela tem pós-graduação em Direito Tributário, trabalhou em renomados escritórios aqui no Brasil, foi para Portugal, onde se especializou em diversas áreas, e fundou um escritório que chama Portugal Sem Fronteiras. No finalzinho, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Kátia, muito boa noite. Diana, boa noite. Estúdio Marcela, boa noite. Então, ela abriu esse escritório, Portugal Sem Fronteira, que atua na regularização na área médica. É isso que a gente vai falar hoje. Ela atende também sobre processos de nacionalidade portuguesa, imigração, transfronteiriços. Foi difícil de falar. Isso. Vitória, muito boa noite. Doutora, fala pra gente de que lugar de Portugal a senhora está falando e daqui do Brasil a senhora saiu da onde e por que foi para aí? Qual foi sua virada de chave? O que te deu na cabeça assim? Vou para Portugal e seja o que Deus quiser. Como é que foi sua virada de chave, doutora? Tá, vamos lá. Não precisa do senhora, que eu estou Ah, nova ainda. eu fiz direito até o sexto período. E o meu professor, que por incrível que pareça é meu chefe atual, então sempre me ensinou isso, Luiz, independente da formação, fez direito, é doutor e ponto final. A pessoa quer queira ou quer não. Então, assim, já está na cabeça, é normal. Ah, Tem uma amiga minha aí, chama doutora Mariana, pô, ela tem idade da minha filha mais velha, que tem 30 anos, que mora em Aveiro. E eu não consigo chamar ela de Mariana. Ela fica pé da vida, mas eu não consigo. Mas vai, doutora, pode falar. vamos lá. Eu tô no Porto hoje. Boa. Moro no Porto, moro aqui no Porto. Adoro, falam que Porto é mais frio que Lisboa, mas não acho que a diferença é tanto assim. Minha opinião, né? E vim lá do Rio de Janeiro, né? A gente tá acostumada com 40 graus na cabeça e realmente dá uma sentida mais quando. Mas amo essa cidade e acho assim, que foi a escolha perfeita. Bom, em relação ao que mudou a chave, né? O que mudou a chave foi, gente, no Brasil, aquela época da pandemia, aquela loucura, instabilidade, insegurança, ainda mais que eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, a busca por Portugal foi mesmo uma questão de uma qualidade de vida. Eu acho que é o que todo mundo busca vindo para cá, né? Houve também a facilidade na época do meu reconhecimento profissional, né? De ser advogada aqui. Então, abriu muita porta, vamos dizer assim, que tudo caminhou para que viéssemos para cá Que e pronto. bacana. É um país que oferece muito, né? Tanto em segurança, em poder de compra, em oportunidades mesmo profissionais. Então, isso tudo foi o motivo que viemos aqui reconstruir. Pô, fico feliz, muito bacana. Desejo toda a sorte, né? Eu morei aí por 22 anos, cheguei aí quando era escudo, cheguei aí em 98, no finalzinho da Expo 98, onde tem aquele bonequinho lá no Oceanário. Então, estava novinho ainda a tinta, hoje está
Tá acabado. Era tudo, Então, a minha paixão... Oi? era tudo mato, como falam, né? Era. Então, a minha paixão é Portugal. Tá? Nesse período de 22 anos, conheci 72 países, através da Renault, onde eu trabalhei muitos anos. Mas a minha paixão, cara, é Portugal. Portugal, cara, não fala muito de Portugal, não, que eu fico chateado. Ah, eu também. Então, vamos Eu, lá, gente, vamos ao tema. Doutora, fala um pouco para a gente. A gente tem dois temas para tratar. A gente vai falar um pouco sobre a extinção do CEF e vamos falar, no segundo período, vamos falar sobre como um médico, como um profissional, um dentista, um farmacêutico, como que ele consegue um trabalho aí em Portugal. Então, vamos no primeiro tópico. Fala para a gente como é que está essa mudança, essa extinção aí do CEF para uma empresa particular. Fala um pouco sobre isso aí, doutora. vamos pincelar um pouco, então, CEF/AIMA, né? Que é o órgão que está assumindo aí as funções do extinto CEF. O que acontece? O CEF sempre esteve muito abarrotado, né? Acho que todo mundo que lida com Portugal já ouviu um pouco sobre o CEF e tudo muito abarrotado, enfim. E eles precisavam mesmo fazer alguma mudança, tratar alguma coisa para que os estrangeiros não ficassem mais nesse limbo de falta de regularização, enfim. Pronto, e basicamente o CEF ele tinha muitas funções, não só da emissão dos cartões e de conceder as autorizações de residência. Tinham funções também nos aeroportos, enfim, várias outras competências. Então, essas competências agora elas foram divididas entre outros órgãos. Então, por exemplo, a polícia agora não é mais do CEF, é a GNR. Tem a Polícia Judiciária, que faz a parte de investigação. E a própria AIMA, que agora também um conjunto com o IRN, que faz agora as emissões dos cartões, enfim. E está sendo tudo de forma gradual, né? Apesar de já ter sido extinto, na prática o CEF ainda está meio que existindo, porque os procedimentos continuam. Eu ia te perguntar, hoje, data de hoje, sexta-feira, está funcionando aí no CEF? Tá funcionando ainda. Essa Ah, do tá, AIMA, eles falam AIMA, tá, agora os tá. que a gente tem que preencher com o símbolo da AIMA, mas na prática continuamos indo lá, fazendo agendamentos por telefone e tudo. O que mudou também bastante a questão que agora, para renovações de residência, conseguimos fazer o agendamento através do site do IRN. Então já é uma facilidade que você não Bem, precisa ficar, enfim, e ficar naquele processo todo chato. Então eles estão mudando de forma gradual e a ideia do órgão é até março regularizar aí 400 mil imigrantes que estão no limbo aguardando a sua regularização. nossa, muito. Já foi sendo feita. Nossa, na minha época tinha pouco brasileiro. Tinha, né? Tinha, mas tinha pouco brasileiro. Ah, Luísa, com Na certeza. época do CEF, a CEF é em Aveiro, próximo do shopping. E eles atendiam mais, era angolano, moçambicano, era cabo-verdiano, Hum. era ucraniano, pouquíssimo brasileiro. Eu tive muita sorte, muita sorte. Eu fui para Portugal em 98 e em 2000 comecei a fazer o processo. Isso aí eu acho que foi em 3, 4 meses. Então, assim, foi muito rápido. Comparando de hoje, né? Não É, tinha tanta fila, né? Nesse período, o que que eu fazia? Não sei se a doutora foi em Salamanca. Você já teve lá em Salamanca, na Espanha? não. Pronto, existe até hoje a fronteira Portugal com Espanha existe ainda. Não funciona, né? Não tem mais. Mas eu ia lá nos guardinhas, 3 carimbar meu passaporte só para não voltar para o Brasil. Então, ô época gostosa. Então, gente, vamos lá. A Tainá, boa noite. Sandy, boa noite. Boa Então, para noite. concluir a, 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 o assunto sobre o CEF, eu estava preocupado realmente que não existia mais. Então, assim, aos poucos vai desfazer, né, doutora? Aos poucos vai. Na prática, ele acaba que está existindo ainda, né? É, O órgão, mas pronto, muita coisa que ainda é é, tratada por. é difícil, vamos lá, pegar toda a documentação
tudo desde 74, eu acho, que foi feito certo, e fala assim, ó, doutora, toma aí, criança é sua. Pô, não dá, cara. Como? E Não dá, é quase 50 anos de documento, né? ele É difícil. envolvendo também alguns sistemas internos para, por exemplo, o reagrupamento ter a possibilidade de ser pedido online. Enfim, então é muita coisa Boa. nova. Botarem. Boa, fico feliz. Vamos responder aqui o Wendel. Viemos com as orientações da doutora e conseguimos nossa EA em menos de 3 meses. Foi. Espetacular, espetacular. Isso é bom sinal, isso é bom sinal. Gente, vamos logo para o tema. Nosso tema, então, hoje é equivalência e qualificação para profissional. Tem aqui a Juliana, doutora Natália, é maravilhosa. Melhor advogada que eu conheço. Aí, doutora. Muito bem, fico feliz. Ô, Juliana, por isso que eu convidei a doutora, né? Você acha que eu vou convidar qualquer um para estar aqui no meu canal? Vamos lá. Quem nunca assistiu a minha live, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha para passar para o tema seguinte, tá bom? Então vamos falar sobre equivalência e qualificação profissional. Vamos lá. O reconhecimento de qualificações estrangeiras pode ser feito através de reconhecimento acadêmico ou por reconhecimento profissional. O reconhecimento acadêmico é um processo pela qual uma qualificação acadêmica estrangeira é comparada a uma qualificação portuguesa, relativamente ao nível, duração e conteúdo programático. O reconhecimento profissional é a autorização por parte de uma autoridade competente, ou seja, o Ministério da Educação, o Ministério de sei das quantas, e uma ordem, seria a ordem dos advogados, a ordem lá dos engenheiros, a ordem dos médicos, a ordem dos farmacêuticos. Pronto. Para esse exercício, ter uma determinada profissão ou atividade profissional regulamentada. Então, ou seja, não é tão fácil assim. Doutora, antes de começar os tópicos, doutora Letícia, muito boa noite, doutora. Antes de começar aqui nossas perguntas, fala para a gente aí o que seria um reconhecimento profissional e uma equivalência, para as pessoas entenderem aí, doutora. Tá, vamos falar um pouquinho então do que é a coisa. O reconhecimento acadêmico é basicamente o que você falou. É quando a gente pega o diploma de uma pessoa estrangeira, formada no estrangeiro, e traz aqui para Portugal para que uma faculdade daqui faça esse reconhecimento, tá? Daí a gente entra em 3 tipos. Temos 3 opções de reconhecimentos acadêmicos aqui em Portugal, tá? Que aí a gente fala do de nível, do automático e do específico. O reconhecimento acadêmico de nível, ele basicamente é para dizer que você é um licenciado / graduado, que aqui em Portugal é licenciado que se fala, graduação, ou se você é mestrado, ou se você é doutorado, ele te dá basicamente o valor de dizer o que você tem de grau acadêmico. Então, ele não vai reconhecer você é graduado em tal profissão. Não, ele só vai dizer que você é graduado. Esse é o reconhecimento de nível. Quando a gente tem um reconhecimento automático, a gente fala basicamente de uma análise um pouco mais aprofundada, tá? Mas isso só eu gosto de usar o reconhecimento automático quando a gente fala, por exemplo, de diplomas em União Europeia. Porque aí tem os tratados da União Europeia, todo ali um procedimento interno usado pelos países, e aí você consegue meio que trazer o teu diploma, ter o reconhecimento com uma análise também um pouco mais detalhada, mas também não tão burocrática como, por exemplo, um diploma que é fora da União Europeia. Então, há uma análise um pouco mais automatizada mesmo daquela formação, por mesmo os países terem as formações bem parecidas. E aí a gente entra também no específico, que é quando a maioria dos estrangeiros se enquadram quando a gente fala em reconhecimento desses diplomas. O específico, ele basicamente analisa matéria por matéria, estágio por estágio, tem várias documentações que a gente tem que juntar, é um reconhecimento bem detalhado do caso.
E esse reconhecimento dá, aqui em Portugal, dá o grau, né, ou de licenciado, de mestre, de doutorado, e te dá a qualificação também, grau de mestre em medicina, em biomédico, enfim, ele te dá mesmo o reconhecimento, é o reconhecimento mais profundo que você pode ter do teu diploma aqui em Portugal, é através do específico. Muito E bem. uma coisa também é que quando a gente fala do específico, a gente tem que juntar um documento enorme que se chama Ementas das Disciplinas, que é justamente analisado todos os tópicos de cada disciplina dessa graduação, por exemplo. Então, desde a bibliografia, do que o professor vai dar naquele semestre daquela matéria. Então, é uma análise bem específica, bem aprofundada do teu diploma. Muito bem. Então vamos falar sobre quem pode validar um diploma, doutora. Fala pra Qualquer gente. pessoa. Qualquer pessoa, não precisa ser um advogado específico, dar uma procuração, consegue sozinho. Sim, você consegue sozinho fazer o procedimento, tá? Assim, claro, tem profissões que têm reconhecimentos específicos, né? Do tipo, por exemplo, de medicina. É um procedimento que não é só uma análise documental. Os médicos têm que passar por provas e é um procedimento maior, com prazos fatais, enfim. É um procedimento mais detalhado. Os dentistas é a mesma situação, mas tem diplomas que você consegue reconhecer e fazer até à distância, tá? Isso daí vai depender mesmo da profissão e do caso. Bom, bacana. Uma coisa interessante é saber a documentação. Saber a documentação, saber os prazos que têm que ser cumpridos e pronto, e você saber adequar ali na legislação vigente mesmo, que isso é muito importante, porque eles realmente analisam de forma bem aprofundada, né? Doutora, tira uma dúvida aqui. Quais são os acordos profissionais, aí ordens, né, que, que nós brasileiros podemos, vamos lá, imigrar para aí e ter uma ordem para ser reconhecida, como a ordem dos advogados, a ordem dos médicos. Fala para mim aí quais são as profissões que enquadram nesse tipo vamos lá, equivalência, de reconhecimento. Olha, várias profissões, tá? É, Várias. São as profissões regulamentadas, né? Que aí a gente entra. Nos advogados, nos médicos, na medicina dentária, porque aqui não é odontologia, né? Aqui é medicina dentária, são os médicos, tá. dentistas, na psicologia também. Então, assim, a fisioterapia também. Então, assim, muitas profissões É têm a ordem muita coisa. e as ordens exigem, elas costumam exigir o reconhecimento específico do teu diploma. Então, eu falo, é um planejamento que tem que ser feito para que essa pessoa chegue já com a habilitação e com a inscrição em ordem pronta para que você entre direto no mercado, que é uma possibilidade que dá para fazer diretamente do Brasil, por exemplo. Não precisa estar aqui em Portugal para fazer esse pedido do reconhecimento e tudo mais. Pronto, e essas profissões, as ordens profissionais, para que você atue, é obrigatório que tenha o reconhecimento e a inscrição na ordem respectiva. Tira uma dúvida aqui. Pode falar. Depois de quanto tempo, depois de quanto tempo que um brasileiro está aí, pode dar entrada, doutora? Ele pode dar entrada mesmo antes de chegar aqui, que é o que eu aconselho forte, com toda certeza. Vou falar, por exemplo, os médicos, que é um braço enorme aqui do escritório, que é a atuação para os médicos. É um procedimento grande, então o médico fica aí 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo o reconhecimento do diploma. Isso entre provas, inscrição em ordem, enfim, é um procedimento Nesse longo. período, doutora, nesse período, o que ele faz sem o documento? Explica aí. Então, justamente, para o médico especificamente, eu sempre aconselho a só vir para Portugal, a emigrar, fazer esse planejamento migratório, depois que tem o diploma e a inscrição em ordem reconhecidos. Porque você imagina, o médico chega aqui sem habilitação e como é que ele vai competir no mercado de trabalho, né? Então, por isso que eu sempre falo, quando a pessoa tem uma profissão e que ela quer emigrar e ela quer atuar nessa profissão dela, é super possível, mas cabe olhar no planejamento, fazer antes de vir para Portugal, porque a pessoa não perde tempo aqui sem a habilitação reconhecida. É, verdade, verdade. É todo um Espetacular. Eu estava preocupado. Falei, cara, demora até um ano, mas se 3 meses o cara tem que vir para o Brasil ou tem que sair do espaço Schengen, como é que ele vai fazer? A Kátia perguntou o seguinte, doutor, e referente a corretores de imóveis,
para você ser corretor de imóveis, na verdade, você tem que fazer alguns cursos, não precisa de uma graduação. Mas tem Tá. certificados aqui que a pessoa tem que fazer, inclusive até porque quando a gente vai trabalhar de forma autônoma aqui em Portugal, temos que abrir atividade que chamamos, né? Como se fosse um PJ no Brasil. Então você tem ali códigos que você tem que botar especificamente daquele certificado que você fez para que você possa atuar com toda a segurança no mercado. Mas isso é super possível também. Tá. Mas o brasileiro pode trabalhar em uma imobiliária ou tem que ser autônomo, doutora? Não, pode. Aí vai Pode. depender muito da contratação da própria imobiliária. Se a imobiliária vai querer te Entendi. contrato ou se ela vai querer que você seja um autônomo e só passe os recibos verdes, como se fossem as notas fiscais aí Entendi. no Brasil. Então vai muito de como a própria imobiliária vai querer fazer a contratação. Doutora, fala pra gente sobre a demora. Quanto tempo é reconhecido essa equivalência, esse reconhecimento? Quanto tempo que demora? Quando a senhora pegou o papel, deu entrada, quanto tempo o cara tem que esperar? Sim, então. Isso também depende de profissão para profissão. Como eu falei, o médico fica um ano Hum. para estar pronto. Já o psicólogo, se a gente for falar assim de um psicólogo por exemplo, ele é um pouco diferente também da psicologia, porque tem alguns Tá. procedimentos. Para reconhecer a graduação, a gente consegue reconhecer em 3, 4 meses, tá? O biomédico mesmo, Nossa, 4 meses também você consegue ter ali o reconhecimento. Aí o que precisa ser analisado qual é a exigência da ordem profissional, isso é muito importante, para que você se inscreva. Então, o psicólogo, por exemplo, se ele não tiver um nível de mestrado no Brasil, ele vai precisar reconhecer a licenciatura, fazer um mestrado aqui para só depois ter a inscrição em ordem. tem lógica, tem lógica. Agora vamos falar o mais importante. Valores. É muito alto? É muito. Como é que está aí os valores para reconhecer isso aí, doutora? Olha, em torno de 500 euros são as taxas que geralmente as universidades cobram, tá? Obviamente que cada faculdade, cada universidade tem a sua taxa, mas medicina, por exemplo, são 1.500 euros. Eu sempre puxo para Não, é o medicina. preço, é o preço, é o preço. É o preço, porque tem todo o trabalho, né? De ir lá, de correr atrás, autenticar em cartório, em conservatório, eu sei como é que é. A universidade mesmo, assim, para processar o teu pedido. Isso daí não tá nem falando da parte de legalização da documentação. Isso daí é a taxa Aham. de receberem e começarem a analisar o teu pedido de reconhecimento. Muito bem. Doutora, hoje estava lendo no jornal, na internet, né? E como a senhora está aí, eu gostaria que a senhora fosse verdadeira comigo, se é fake news ou não. Tá. Eu li uma coisa que eu fiquei assim, de cabelo em pé. É Polêmico. verdade, é verdade que tem brasileiros dormindo em barraca em Portugal, doutor? Olha, Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar sobre planejamento familiar, vamos falar, vamos falar. É verdade. fugindo totalmente da pauta. Não, Cara, mas fiquei tão triste. Quero mesmo, fiquei muito triste, cara. Fiquei triste mesmo. Porque, cara, é brasileiro, é nosso irmão. Como é que uma pessoa sai daqui, vende tudo que tem para postar vamos lá, uma vida melhor? E queria saber o seguinte: o que está causando isso? Fala para a gente aí, doutora. vou falar a minha opinião. Aí, como Tá, Natália, tá? O que eu boa, acho? boa, boa, boa. Eu acho muita gente vem para Portugal, quer imigrar, só que não quer fazer um planejamento. Muita gente não quer investir em planejamento. Esse é o primeiro ponto. E o que é um erro tremendo, porque você não está mudando de bairro, de cidade, você está mudando de país, é uma cultura completamente diferente, é uma regularização, tem todo um trabalho a ser feito. Então, assim, hoje eu não, assim, pouquíssimas pessoas que aparecem para mim com essa mente hoje, mas vira e mexe aparece gente que não quer investir no planejamento, que não quer ter uma reserva e que acha que vindo com 2.000 euros vai estar suficiente. E, gente, a realidade não é essa, né? Você pensa que está recomeçando num novo país.
Então, assim, acaba que as pessoas chegam aqui, sim, desprevenidas de legalização, desprevenidas de dinheiro, e até desprevenidas, muitas vezes, de informação, tá? Então, isso acaba que a pessoa fica mesmo muito vulnerável. Eu acho extremamente preocupante, porque muita gente vem nesse cenário com criança, com esposa, marido. Então, vem completamente sem um trabalho anterior para chegar aqui com toda a segurança. E isso entra Doutora, nesse. hoje, Diga, diga. hoje um casal, vão lá solteiro. Não esquece criança. Um casal solteiro, saindo do Brasil, vão lá. Vão para cidade grande, não. Esquece Lisboa, esquece Porto, até esquece Braga. Braga é gigantesco, morei Tá, lá. entendi. É, quantos reais, revertendo em euro, quantos reais um casal tem que levar para Portugal? Para aguentar pelo menos ali uns 3 meses ali, doutora. Fala aí. Olha, essa pergunta, ela é. Eu vou ter que responder aí como advogada. Depende. Depende, eu sei. Assim, tem até um site chamado numbeu.pt, é um site interessante que as pessoas conseguem fazer ali mais ou menos do custo de vida que elas teriam Tá. aqui em Portugal. Isso entra tudo, tá? Entra escola, mercado, academia, entra tudo, alojamento. Então eu sempre indico esse site porque a pessoa consegue ter uma noção, uma boa noção do que ela ia gastar aqui. Mas assim, eu não sairia do Brasil com pelo menos uma reserva de 10 mil, no mínimo. Isso daí falando no mínimo 10 mil euros, tá? Aí, então, só para dar um valor, entendeu? Isso daí é Não, o mínimo. mas Porque você é. Deixa pensa, eu só mas responder. Deixa eu só responder aqui uma pessoa, senão ele passa, eu não consigo ouvir. Monique Bezerra, boa noite. Por acaso você tem algum tipo de serviço de acompanhamento para pessoas graduadas que buscam curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado em Portugal, doutora? claro que sim, claro, eu atuo muito Boa. nessa área. Fazemos sim uma análise toda do caso da pessoa, o que ela pretende, damos as opções. A gente tem que ter uma conversa para ver mesmo qual Beleza, é a profissão dessa. Mas sim, com toda certeza. tranquilo. Monique, no final da live eu sempre deixo o contato da nossa convidada. Dá uma ligadinha para ela na segunda-feira, que vai tirar essa sua dúvida. Vai Ela te ajudar. continua assim, até mesmo para sabermos se o curso que são oferecidos de forma online são devidamente regularizados, bem como seus diplomas, por exemplo. Correto. Dá uma ligadinha para a doutora, no É importante, WhatsApp dela, ela te responde. vou comentar. Repete o site, devagar, por favor. Repete o site. Ô, Edson, qual é o site? Numbeu.pt. Ah, tá. Entendeu aí, Edson? Deixa eu só dar uma boa noite à Patrícia. Patrícia é uma parceira minha. Nós somos, vamos lá, sócios numa imobiliária aqui do Brasil e ela dos Estados Unidos. Então, não poderia deixar de passar aqui um boa noite, né? Perfeito, Monique, perfeito. Muito obrigado mesmo. Então, vamos dar, desculpa aí, continuidade referente ao planejamento familiar. Então, a doutora aconselha de não sair aqui do Brasil com menos de 10 mil euros para aguentar aí pelo menos uns 3 meses. Isso Vamos falar outra coisa falando, sobre trabalho, doutora. Como é que está aí? isso falando num valor, só para não dar nenhum valor aqui, mas mais sempre o melhor, né? O que eu vejo, eu mexo com imóveis, eu tenho parceiros aí em Portugal, e o que está ocasionando isso, tá? Os aluguéis estão muito exagerados, os Tá, aluguéis estão muito caros. tá absurdo. Tá? Tá absurdo. E assim, eu vejo que isso é uma tendência até a se agravar, porque o que acontece? Há toda uma crise imobiliária, né? E as pessoas acabam que não estão conseguindo mais pagar os seus imóveis, né? Então, para quem quer investir, comprar imóvel, eu vou dizer que está começando a melhor época aqui em Portugal. É uma contradição, sabe por quê? Tem uma amiga minha aí, ela está com uma lista de 160 pessoas aguardando a vender uma casa. E quem está na lista, grande parte, brasileiro.
estrangeiro. Que Sério acredito. mesmo, eu falei, cara, você tá de sacanagem comigo? Falou, Luiz, 160 pessoas me ligaram para conhecer uma casa aqui em Lisboa e grande parte é tudo brasileiro. O restante é ucraniano, polonês, moldávio, esqueci o nome, Montenegro, que é próximo da Polônia ali, mas grande parte dos investidores aí é brasileiro. Falei, cara, que contradição! Muita Cara, como é gente. que tá aguardando comprar um imóvel tão caro, sendo de Lisboa, Sim. e outra classe brasileiros estão morando em barraca, cara. Então, assim, eu fico... Por isso que eu te perguntei como é que tá o trabalho aí. Tá fácil de achar, não tá fácil? Eu Como é que tá aí, doutora? vejo como planejamento. Eu vejo tudo como Talvez. planejamento. A pessoa que ela, por exemplo, faz uma reserva para ela conseguir, por exemplo, imigrar já comprando o imóvel dela, a gente atuou muito nesse sentido, né? De fazer essa ajuda ao cliente, dele já comprar o imóvel, fazer as comprovações financeiras, enfim, tem todo esse trabalho aí que conseguimos também fazer dentro do... Deixa eu aproveitar aqui. Toda vez que eu falo com alguém daí, eu sempre falo para as pessoas que estão assistindo, irão assistir aqui no Instagram e no YouTube, no Bate-Papo com Varenga, eu sempre aconselho, gente, não vai para a cidade grande. Vou repetir para estar gravado. Tá. Não vai para a cidade grande, não vai para Lisboa, não vai para o Porto, não vai para Braga. Gente, tem Aveiro, tem Guimarães, que é lindíssimo. Sim. Tem Barcelos, que é maravilhoso. E abaixo Coimbra, o custo. Coimbra não é uma cidade industrial, mas sempre consegue trabalho. Cara, eu fico puto da vida, o que as pessoas verem em Lisboa, em Porto, cidade grande, é muito competitivo, está lotado de brasileiro. Tá. Então, assim, você vai concorrer com pessoas que já estão lá há muito tempo com você, cara. Tem Pessoas cidade que... de muito menores que você consegue trabalho. Conclui aí, eu fico tão nervoso, eu fico irado. Continua aí. Eu Tomar uma água, vou tomar uma água. o trabalho e até se você tiver uma ideia também de empreendedorismo. Porque eu vejo que muita gente, vamos falar, os brasileiros, por exemplo, que somos nós, né? Muitos brasileiros vêm para cá, empreendem, têm os seus negócios e são muito bem Sim, eu sucedidos. conheço uma galera aí que já montou pizzaria, restaurante, Eu acho Uber, que a ganhar caminhoneiro. Tem uma galera que eu trabalhei, quero ir para Viana do Castelo. Olha aí, outra cidade bacana para ir. Não é tão falado. é perto Cara, o Edson, com certeza você vai arrumar trabalho lá, cara. Tem brasileiro? Tem. Vou falar que não tem. Tem. Mas a chance de você conseguir vaga de emprego em alguma fábrica ou algum restaurante, cara, é muito melhor do que você concorrer a uma vaga com outro brasileiro em Lisboa. Isso sem com sombra de dúvida. Mas certeza. falei, doutor, que eu te cortei, eu fiquei... Isso entra para todas as profissões. Desde a decisão de reconhecimento, desde as que não precisam, né? No sentido de reconhecimento É. eu falo. Ô, Edson, é o mais fácil que tem é restaurante. É o mais fácil. Todo mundo precisa Ou comer. restaurante ou fábrica. Cara, Café. parado você não fica, meu. Os portugueses amam café. Então, assim, tem muito negócio. Eu sou assim, número Pai. super aconselho. Olha, antes de eu entrar na Renault, eu fiquei lá muitos anos, eu trabalhava na Vulcano, lá em Aveiro, é uma fábrica de esquentadores, que eu tenho certeza que o seu banheiro aí é da Vulcano, e eu trabalhava de manhã e de tarde eu ia para o porto de Aveiro descarregar navio. Cara, trabalho tem. Letícia, muito boa noite, Letícia. Aqui de Goiânia, Letícia. Edson, eu consegui um investidor que bancaria a abertura do restaurante. Excelente, cara. Excelente. A gente Espetacular. Ô, Edson, dá ligada para a doutora na segunda-feira para ela te orientar referente à documentação, abertura de conta de banco, Exatamente. o recibo verde. Então, a doutora aí está à sua disposição. Doutora, deixa eu só ver as horas aqui para não te atrapalhar. 19h37. Fala um pouco do seu escritório, fala um pouco da sua assessoria. Boa noite, Letícia. Boa noite.
Boa noite. Fala um pouco da sua assessoria aí, doutora, para que as pessoas possam saber com que exatamente a senhora trabalha, para que as pessoas possam te procurar a partir de segunda-feira. Sim, o nosso escritório ele abrange algumas áreas do direito aqui em Portugal, tá? Falando em direito migratório, claro, da parte de regularização, vistos, toda essa parte nós tratamos. Tratamos muito também dos reconhecimentos das habilitações, como falamos um pouco antes, reconhecimento dos diplomas, seja qual grau, nível for, nacionalidade portuguesa e também a parte empresarial, de abertura de empresas, questão de comprovações Né? de planejamento até patrimonial para quem quer comprar imóveis. Toda essa parte a gente consegue assistir com toda certeza. E eu sou Conta no banco, você acompanha? nada no que eu faço. Conta no banco, a senhora acompanha? Acompanho, conta no banco Abertura também. de Isso conta, né? isso, inclusive. Boa. A pessoa que quer comprar Doutora Nath. tem uma abertura de conta. Boa, boa. Ah, surgiu uma dúvida aqui, totalmente fora de pauta. Diga. Aconteceu semana passada, um brasileiro, um casal com 3 filhos foram barrados no aeroporto de Lisboa e eles me pediram minha ajuda. Pronto, eu não te conhecia, né? E aí liguei para uma amiga minha e pronto, conseguiu salvar. Você faz isso também? Bom, faço, claro. Tem que socorrer as pessoas no aeroporto, né? E aí, claro, acontece muito, tá? É só uma advogada mesmo. Olha, aconteceu comigo quando eu morava aí. Uma namorada de um amigo meu foi e pronto, ela foi barrada. E eu me identifiquei como português, com o meu passaporte português, imposto de renda, levei documentos do apartamento que eu tinha aí. Cara, eu chorei pro cara. E realmente, na hora o cara falou assim: você é advogado? Eu falei, não. Então, daqui a gente para, você é muito educado e tal, mas vamos parar por aqui. Aí eu, nossa, cara. Resumindo, doutora, a garota foi embora do Brasil. Eu acredito, Só, eu acredito. sem conversa, cara, sem conversa mesmo. Das duas, uma. Então, beleza. Ou, É bom saber ou que você mexe com isso. ou ele, até na conversa, eles estão acostumados. Eles pegam quando a pessoa diz que vai entrar como turista, por exemplo, e quer morar. Então, assim, das duas, uma. Deixa eu só dar um oi aqui a Rissi. Rissi, aromaterapia. Doutora Natália é uma profissional fora da curva. Super recomendo. Muito bem, fico feliz. Doutora, deixa o seu recado. Faz um resumão aí, tudo que nós falamos. Deixe o seu recado aí para que as pessoas possam entender a importância do planejamento familiar, planejamento financeiro, a importância de planejar a documentação para não passar vergonha quando for aí, porque vai perder tempo, se não se organizar primeiro, né, referente a documento. Faz um mexidão aí e deixa o seu recado para os nossos seguidores que estão assistindo e vão assistir. Eu acho que podemos falar assim, ela é um planejamento com alguns pilares, né? Então, o pilar da documentação, o pilar do planejamento financeiro para sustentar essa família aqui no começo, e também o pilar da habilitação profissional, que é muito importante. Quando você já chega pronto, você já entra no mercado mais fácil, você não queima tanto a sua reserva. Então, tem esses 3 pilares estão dentro de um planejamento de sucesso. Então, para que a gente não vê pessoas desesperadas querendo voltar e dizer que Portugal não vale a pena, você tem que olhar a história dessa pessoa. Ela atendeu a esses 3 pilares do planejamento? Isso é extremamente importante. Então, é o que eu sempre falo para os meus clientes, para quem eu atendo todos os dias, que tem que ter esses 3 pilares, da documentação, do financeiro e do reconhecimento profissional. Muito bem. Última pergunta para encerrar. Então, você atende também aqueles imigrantes da CPLP? Também, claro. Que são países colonizados pelos portugueses. Sim, sim. Cabo Verde, Angola, moçambicano. Então, beleza, fico feliz. Então, gente, vou dar como concluído o nosso bate-papo. Não tem tantas perguntas mais para responder. Deixa eu só deixar o recado aqui rapidinho para entrar em contato com a doutora no Instagram, @Portugal_sem fronteira.
você entra em contato com ela. Lá na bio, tem um linkzinho lá, que você entra no site, muito bacana, eu entrei hoje, ó, espetacular, gostei. Ah, que O bom. e-mail, o e-mail para falar com a doutora é nataliapradomaia.adv@gmail.com, você consegue falar com ela. E no telefone, Monique, anota aí, Monique, 351-925-468-984. Esse é o telefone da doutora para dar um toque, pedir socorro, pedir ajuda. Quem precisa, quem está preso lá em Lisboa, no aeroporto, ou no aeroporto do Porto de Sá Carneiro, que ela vai te salvar. Live super esclarecedora, Luiz, parabéns para vocês. Muito obrigado. Peraí, Ed. Obrigada pelo espaço. Esse mesmo. Gente, vou dar como concluído, doutora, muito obrigado, tá? O canal está sempre disponível aí. Se tiver informações relevantes sobre Portugal, já sabe onde me encontrar, e o canal aqui é de vocês aí, tá bom? Obrigada, Gente, boa Luiz. noite, forte abraço, bom Boa final de semana noite. a todos. Doutora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Tchau, tchau.